Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens esperança ou perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Deus e Pai, que esta palavra possa encontrar lugar no nosso coração, gerar frutos para a glória Tua e o bem-estar espiritual nosso. Rogamos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 2 de Apocalipse, vamos entrar nas cidades da Ásia Menor, visitar as igrejas que estão nessas cidades e perceber o que aquelas igrejas do primeiro século têm a nos ensinar, o que ela tem a ver conosco. A cidade de Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Era uma das mais importantes do Império Romano, inclusive, em vários aspectos. Ela tinha um título de a primeira e maior metrópole da Ásia. Ela era rica por causa do seu porto, que era um dos principais portos da região, e onde tem porto, onde a cidade, que é uma cidade portuária, é uma cidade movimentada comercialmente falando. Era uma cidade rica, politicamente privilegiada, porque os imperadores a valorizavam muito, e inclusive ali tinha um lugar onde se era prestado um culto, uma adoração ao imperador. Era uma sede de governos itinerantes. Quando os imperadores viajavam, iam decidir assuntos, eles iam para a cidade de Éfeso por ser um lugar estratégico. Local também de muitos jogos atléticos, que veio se tornar os Jogos Olímpicos. Mas também, religiosamente falando, era uma cidade aglomerada de templos pagãos. Templo Apolo, templo a Afrodite, que é a deusa Diana, a principal ali na cidade de Éfeso, e uma cidade também ocupada por superstições e misticismo. Vocês veem Paulo ali expulsando um espírito maligno em uma mulher que era supostamente adivinha. Então, uma cidade realmente tomada pelo misticismo, pelo que era espiritual. Ali Paulo chega como pregador, como missionário, na sua segunda viagem missionária, e pregou naquela igreja, aliás, naquela cidade, e fundou aquela igreja. Ele permaneceu em Éfeso mais tempo do que qualquer em outra cidade, pregando o evangelho e ensinando o evangelho para as pessoas ali. Você constata isso em Atos capítulo 20. Depois de Paulo, Timóteo foi o pastor daquela igreja. Isso está em 1 Timóteo 1,3. Em Éfeso encontramos também Áquila e Priscila, mas também Apolo era um dos pastores daquela igreja. Mais tarde, 66 anos depois,
João chegou a ser a figura mais destacada de Éfeso como pastor daquela igreja. Ele foi exilado em Patmos, como nós vimos no início, na introdução de Apocalipse, mas com o tempo do imperador Trajano, ele voltou, ainda com vida, para pastorear Éfeso. Ele já velhinho, era carregado na maca para levar a mensagem, e a mensagem principal dele era amai-vos uns aos outros. As igrejas do Apocalipse, elas são a cara das igrejas dos nossos dias. Isso tem tudo a ver conosco. Observe então que a igreja de Éfeso tem algo a ser mantido em primeiro lugar. A igreja de Éfeso tem algo a ser mantido, algo que deve ser constante na vida das igrejas, visto que as 7 igrejas representam todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas, tá bom? Então representa a nossa igreja em épocas inclusive diferentes. Então a igreja, ela tem algo que precisa ser mantido, que precisa ser guardado, que precisa ser exercitado com constância na vida dela. Isso está nos versículos 1 ao 3. Primeiro a gente vê aí o que ela precisa manter, os seus personagens. Veja o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Há um debate teológico onde as pessoas acham que é um anjo específico que Deus envia para cada igreja. Outros pensam que é um anjo que recebe uma missão especial, então ele tinha que ir àquela igreja fazer ou realizar uma missão especial. Mas a maioria dos estudiosos concordam que este anjo aqui é o pastor da igreja. É aquele que é responsável pela mensagem da igreja. Até porque a palavra anjo significa mensageiro, aquele que transmite a mensagem de Deus ao povo. Então o pastor é este mensageiro da mensagem de Cristo à igreja. Deus, na pessoa de Cristo, dá a mensagem para o pastor, para que o pastor então lesse essa mensagem, transmitisse essa mensagem para toda a comunidade. E Éfeso tinha um pastor, e então esta carta é escrita para que este pastor transmita esta verdade para os irmãos. A responsabilidade pastoral, a responsabilidade também da igreja de ouvir o pastor, porque a mensagem que ele está dando vem diretamente de Deus. Claro, quando ele prega fielmente as Sagradas Escrituras. Quando não tem como você ouvi-lo, não tem como você respeitá-lo ou considerar ele autoridade. Mas quando ele prega fielmente a palavra de Deus, você, mesmo não gostando dele, tem que ouvir, porque é uma palavra que vem de Deus. E ele continua falando que estas coisas que ele vai falar, as que ele disse, as que ele vai falar, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já vimos na mensagem passada que essas 7 estrelas são os 7 pastores, ou seja, todos os pastores, não somente o pastor de Éfeso, mas todos os pastores estão guardados na mão direita de Jesus. E veja que agora ele usa uma palavra mais forte. Ele usa conserva, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. No grego é a ideia de alguém que está totalmente guardado na mão. Não há como escapar, não há como alguém tomar das mãos ou da mão direita de Jesus. E ele não somente guarda os pastores, como também ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, que são as igrejas de Jesus Cristo. Ele anda no meio, ele está andando entre os irmãos, ou seja, para mostrar que esse Jesus, ele foi glorificado, mas ele continua agindo hoje na vida da igreja. Ele anda no meio da igreja, ele está vendo, ele está elogiando, ele está repreendendo e ele está prometendo recompensas para aqueles que são fiéis. Ele anda no meio da igreja, ele sabe o que está acontecendo aqui, ele sabe o que acontece com você quando você sai daqui. Ele anda no nosso meio.
Mas veja que também, além desses personagens, algo precisa ser mantido, são as qualidades. As qualidades daquela igreja são espetaculares. Uma igreja invejável no âmbito positivo. Que qualidades são essas? Obras conhecidas. Primeiras qualidades destacadas aí são obras que são conhecidas. Jesus, ele diz: eu conheço as tuas obras. Não é um conhecer apenas intelectual, é um conhecer de estar envolvido, de intimidade. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você realiza. Eu conheço o que a igreja tem feito. Eu conheço as realizações de vocês, as atividades de vocês, os cultos, as obras, o evangelismo, a ação social. Eu conheço o que vocês têm realizado. A obra de visitação, a obra de ensino, eu conheço o que vocês têm feito. Veja que isso é, de certa forma, tranquilizador. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Essas obras são consideradas laborosas, um trabalho cansativo, doloroso, que a gente realiza. A igreja de Éfeso, ela trabalhava com afinco, com dedicação, sem olhar a hora, sem olhar no relógio. Eles trabalhavam muito. Era uma igreja ativa na obra do Senhor. Era um labor. Mas também ele considera que eles eram perseverantes, ou seja, eles eram pacientes naquilo que eles faziam e eles eram contínuos naquilo que eles faziam. De forma que, se eles começavam a orar, eles continuavam a orar. Se eles começavam a evangelizar, eles não iam só no primeiro dia, ou só na primeira semana, mas eles perseveravam naquelas obras, eles realizavam a obra de forma perseverante. Mas veja também que uma outra qualidade aí é a intolerância, um tema atual, né? A igreja de Éfeso era uma igreja intolerante. Mas vejam bem em que contexto eu estou falando isso, que a igreja é intolerante. Veja, continuação do versículo: e que não podes suportar homens maus. Ou seja, aquela igreja não suportava homens maus, sejam nas suas intenções, sejam nas suas realizações. A igreja não suportava isso. A igreja não tolerava isso. Que coisa boa para nós praticarmos também. Não sermos tolerantes com homens maus. Não sermos tolerantes com homens pecaminosos. Não sermos tolerantes com aqueles que querem destruir a igreja. Não estou falando aqui que nós temos que ser violentos. A igreja de Éfeso não era violenta, nem naquela época em que os soldados realmente maltratavam os crentes. Mas eu quero dizer que a gente não pode tolerar a maldade dessas pessoas que estão impregnando, inclusive na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, erros que vêm para destruir a igreja. Não podemos suportar homens maus. E que também puseste à prova, diz a continuação do versículo 2: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Esse trazer à prova aqui é usar de discernimento. É a pessoa fazer com que, tem alguém ali dizendo, pregando que é apóstolo. Ele está dizendo, afirmando que é um apóstolo de Jesus. Vamos provar, vamos testá-lo, vamos saber se é isso mesmo. Vamos avaliar pelos padrões bíblicos se eles são de fato como os apóstolos devem ser. E aí fizeram a prova, fizeram um teste com eles, viram que eles não passaram no teste, então desconsideraram eles como apóstolos, ou seja, são mentirosos.
Eles são mentirosos porque eles dizem que são apóstolos, mas não são. Eles dizem que são de Jesus, mas não são. Eles dizem que falam a verdade, que pregam a verdade, mas não dizem, não pregam. Veja que esta igreja era uma igreja que tinha discernimento. Uma igreja que ora, irmãos, ela vai ter o fervor, ela precisa orar. Mas uma igreja que lê e estuda a Bíblia, ela vai ter firmeza, ela vai ter discernimento, ela vai saber discernir o que é certo do errado. Quando a pessoa não tem conhecimento bíblico, ela não sabe bem, ela fica coçando a cabeça, não sabe se é da direita ou da esquerda e não sabe discernir o erro do acerto, o bom do ruim, o doce do salgado. Ela não sabe discernir. O discernimento ele é importante, a discriminação ela é importante, não a discriminação de pejorativa, né? de menosprezar alguém, mas de você conhecer, de você perscrutar, de você dar um juízo a respeito daquilo, depois de uma análise profunda e bíblica. Você constatou que aquela pessoa que está pregando, o que ela está pregando não é a verdade, então desconsidera aquilo que ela está dizendo. E se ela está afirmando que ela é alguém que ela não é, então, biblicamente, considera ela uma pessoa mentirosa. Esta igreja de Éfeso era uma igreja que tinha discernimento, que ótima qualidade a se imitar. Mas também era uma igreja que tinha uma outra qualidade, a firmeza. Versículo 3: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. 3 coisas aí que denotam essa firmeza. Primeiro, essa perseverança aí não é a mesma palavra grega que nós vemos ali no versículo 2, tá? No versículo 2 ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Essa primeira perseverança é mais da questão da paciência mesmo, de continuar fazendo uma obra. Agora, aqui no versículo 3, essa perseverança é de alguém que resiste. É alguém no sentido que está perseverando, no sentido de resistir um peso sobre as costas dela. Agora, essa perseverança também ajuda essa igreja a suportar. Veja que a mesma palavra suportar que está aqui no versículo 3, está no versículo 2. Eles não podem suportar homens maus, no versículo 2, mas no versículo 3, eles podem suportar provas por causa do meu nome. O autor aqui, ele faz um trocadilho. Embora a igreja de Éfeso não podia suportar homens maus, que queriam trazer falsas doutrinas, a igreja podia suportar aflições, provas, dificuldades, por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Por isso eles são perseverantes, por isso eles se mantêm firmes. Porque lá onde você está, na escola onde você está, lá no trabalho onde você exerce o seu trabalho, lá na sua família onde você enfrenta dificuldades com parentes descrentes, lá na vizinhança, ou lá até mesmo na igreja, quando você passa por tribulações, por dificuldades, logo você pensa: eu vou desistir mesmo, não tem jeito. A igreja de Éfeso nos ensina essa qualidade de, por causa do nome de Jesus, suportar, ser perseverante. Eu penso às vezes, irmãos, que essa geração não está preparada para suportar a grande tribulação, as grandes perseguições que virão por aí nos últimos tempos, nos últimos dias, logo antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Porque é uma geração cheia de mimimi, é uma geração que não suporta nada, é uma geração que a pessoa está: quebrei minha unha, e fica lamentando, não vem na igreja porque quebrou a unha. O pastor não falou comigo no final do culto, não venho mais na igreja. O irmão olhou meio de olho meio trocado para mim. E aí a gente, por causa dos nossos mimimis, a gente não suporta, por causa do nome de Cristo. A gente está fazendo diferente, né? Então,
Que tal essa geração aprender a suportar grandes coisas, grandes pressões, grandes dificuldades? A gente deixa de perseverar porque o som está chiando, porque eu não tenho o microfone que eu queria, porque o ar está frio demais, ou porque está quente demais. Mas a igreja de Éfeso, ela perseverava perseguição, irmãos. Soldados, familiares e os seus líderes religiosos lhes perseguiam, e eles suportavam isso, provas por amor ou por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Então, paciência, suporte e força. Eles não se esmoreceram por causa das dificuldades, por causa das agrulhas da vida, por causa dos espinhos da vida, por causa das aflições da vida, das angústias, que são muitas, é verdade, irmãos. Não estou desconsiderando o seu problema, como se o seu problema não fosse nada para mim. O meu é muito para mim, o seu é muito para você. Mas olha, não se esmoreça. Não se esmoreça. Persevere. Esteja firme. Para a glória de Deus. Nós temos qualidades. A igreja de Breves, ela tem suas qualidades. Vamos mantê-las? Vamos guardá-las? Vamos exercitá-las? Você poderia enumerar muitas delas aí. Eu poderia pedir 3 de cada um, e ainda assim teríamos um grande número diferente de várias qualidades desta igreja. No último domingo alguém chegou para mim e falou: pastor, eu escolhi esta igreja por causa da seriedade dela quanto à palavra de Deus. Aqui se prega a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. O pastor pode ser feio, os irmãos podem não ser tão elegantes, mas a igreja tem uma qualidade, tem muitas qualidades. Que tal mantê-las? Mas a segunda coisa que eu quero ressaltar aqui é de que a igreja de Éfeso tem algo a ser mudado. A igreja de Éfeso tem algo a ser transformado, tem algo a ser alterado na sua vida, na sua conduta. Veja os versículos 4 e 5, que mesmo numa igreja ortodoxa, ou seja, porque os versículos anteriores falaram de uma igreja que tinha conhecimento, que tinha perseverança na doutrina, que lutava contra as dificuldades da vida, que mesmo numa igreja ortodoxa e firme doutrinariamente falando, há necessidade de mudança, irmãos. Nós temos que ser humildes para reconhecer, nós temos muito ainda a melhorar. O que aquela igreja tinha que mudar? Primeira coisa, a oposição de Deus. Ela tinha que ir para o lado de Deus. Ela não tinha que agradar a Deus só na doutrina, porque é uma igreja conhecida pela palavra, amém. Mas mantenha isso, não largue isso, mas também tome cuidado, porque não é só doutrina. Pode ser que Deus esteja contra esta igreja, a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, diz o versículo 4, tenho, porém, contra ti. A pior coisa não é ter vizinho contra a gente, familiar contra a gente, não é ter doenças contra a gente. A pior coisa não é ter nenhum diabo contra nós, porque ele está contra a igreja. A pior coisa é ter Deus contra nós. Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será a favor de nós? Anota esse versículo aí, JDA. Se Deus é contra nós, quem será a favor de nós? Ninguém. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Deus disse claramente para aquela igreja, depois de tecer vários elogios, Ele disse: porém,
calma aí, não se envaideça. Tenho, porém, contra ti alguma coisa. E aquela igreja tinha que mudar a respeito do abandono das prioridades. Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Os teólogos, eles tentam interpretar esta passagem, esta sentença, da seguinte forma. Alguns dizem que aqui os crentes tinham abandonado aquele amor do novo convertido. Quando a gente se converte, aquela coisa animada, a gente sai no sol quente para evangelizar, sai debaixo de chuva para ir para a igreja, vai a pé para a igreja, anda 2-3 quilômetros, a gente enfrenta dificuldades, vai no presídio evangelizar, vai no hospital, vai nos bairros mais remotos, a gente viaja nas campanhas da VAI, a gente faz das tripas corações para poder realizar aquilo que o nosso coração está incendiado. Há alguns que interpretam esse versículo dessa forma, ou seja, aquela igreja poderia ter deixado essa paixão de um novo convertido. Há outros que vão dizer, o Simon Kistemaker fala isso, que a igreja tinha passado o tempo realmente, depois de 40 anos, né, depois do que Paulo tinha plantado, né, no ano 52, mais ou menos, depois de Cristo, Paulo plantou aquela igreja, e uma média de 40 anos depois, aquela geração havia passado, os filhos que haviam nascido é que compunham agora a igreja de Éfeso. Então, aqueles irmãos primários tinham um amor fervoroso, porque recebeu diretamente do apóstolo, mas agora aquela igreja estava com a nova geração, parece que não tinha aprendido direito, parece que não tinha se dedicado direito a exercer aquele primeiro amor. E há também, em terceiro lugar, uma interpretação de que o texto, ele na verdade quer dizer o seguinte: vocês abandonaram o amor que vem antes. Vocês abandonaram o primeiro amor primeiro, ou seja, que deveria vir primeiro. No sentido de que, por mais que vocês tenham boas obras, e eu conheço essas boas obras de vocês, por mais que vocês perseverem, por mais que vocês tenham uma boa doutrina, que vocês sejam fiéis nisso, por mais que vocês sejam uma igreja bíblica nesse sentido, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês não estão colocando em primeiro lugar o amor antes da doutrina, ou o amor antes das boas obras, porque senão vocês vão estar demonstrando que estão buscando as boas obras para serem salvos, deixando de lado o amor que deveria vir primeiro. Então não é aquele amor primeiro da paixão do novo convertido, mas é o amor no sentido que deveria vir primeiro, antes de qualquer coisa. Aquilo que Paulo fala: se você fala em línguas e não tem amor, não vale nada. Se você dar a vida pelos outros e não faz isso por amor, então não vale nada. Se você vai fazer qualquer outra coisa na igreja sem amor, isso não tem significado algum para Deus. Você está sendo um bom ortodoxo, um bom crente, fundamentalista, mas está se esquecendo do principal, que é o amor. Qualquer uma dessas interpretações, irmãos, serve para nós de aplicação, porque realmente a gente precisa daquele fervor que a gente teve no início da vida cristã. A gente não pode abandonar, mas só que também aquele amor estava acompanhado de imaturidade, porque eu aceitava tudo que me diziam ser verdade. Naquele tempo que eu me converti, eu era fervoroso. Chamaram um conferencista de São Paulo para pregar lá na nossa igreja, levou a gente para um ginásio e fez muitas curas e milagres lá. E a gente ficou: rapaz, agora o negócio vai pegar fogo mesmo. Depois a gente descobriu que foi tudo farsa. Isso na nossa igreja, tudo farsa. Ou seja, a gente aceitava tudo de qualquer forma, engolia qualquer besteira. Então não é esse amor imaturo, mas é o amor que deve vir primeiro, é o amor que deve
vir para outras gerações, deve ser repassado para outras gerações, para que assim a gente possa juntar a piedade com a equidade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia aos necessitados, com o amor aos nossos irmãos, com o amor às pessoas que não têm Jesus. Mas veja também que aquela igreja tinha que mudar o esquecimento das quedas. Lembra-te, diz no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Aquela igreja deveria se lembrar de onde foi que ela errou. Onde foi que ela errou? Qual foi a trilha que ela pegou errada? Para que assim pudesse voltar atrás. A lembrança dos nossos erros não são para nos deixar cada vez mais para baixo e ficarmos nos lamuriando, mas é para nos arrependermos e deixarmos aquelas práticas erradas. Tanto é que ele vai falar sobre a falta de arrependimento. Arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Aquela igreja, uma igreja ativa, tinha que voltar à prática das primeiras coisas, ou seja, o amor. Arrepende-te. Senão, eu venho e aí o negócio não vai ser fácil para vocês. Ele diz isso no final do versículo: senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, a igreja era um candeeiro, era uma luz naquela cidade, e ela deixaria de ser luz. Como de fato, irmãos, aquela igreja hoje não existe. Não existe uma igreja local ali em Éfeso. Eles não observaram isso. As portas do inferno não podem prevalecer realmente contra a igreja de Deus que está no mundo todo. Mas uma igreja local que não persevera, que não exerce o amor cristão, ela pode fechar as portas. Ela pode fechar as portas. E mesmo que ela não feche as portas, ela pode estar aberta há 50, 70, 100 anos. Mas se ela não exerce, ela vai ser outra coisa, não uma igreja. Ela vai ser um clube, ela vai ser um sindicato, ela vai ser uma cooperativa, ela vai exercer alguma função nesse sentido institucional, mas não vai ser uma igreja de Jesus Cristo. O que é prioridade para você? As pessoas ou as coisas? São as coisas ou as pessoas? Você ama? Você exerce amor? Como é que está o seu amor a Cristo, o seu amor à igreja, o seu amor à verdade? E terceiro, a igreja de Éfeso tem algo a ser recompensado. Versículos de 6 a 7. A igreja de Éfeso ela seria recompensada pelo seu ódio. Peraí, pastor, está escrito direito no seu script? Tá, é isso mesmo, foi isso que eu escrevi. A igreja de Éfeso seria recompensada pelo seu ódio. Mas acabamos de falar que ela tinha perdido o primeiro amor, e agora estamos dizendo que ela seria recompensada pelo seu ódio? Sim, versículo 5, ou melhor, versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Veja que eles não odiavam os nicolaítas, mas as obras dos nicolaítas. Bom? Então não era para sair odiando, matando ou fazendo coisa desse tipo, mas odiando as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os estudiosos vão considerar que são aqueles que queriam se dizer apóstolos, aqueles que na verdade se achavam líderes e mestres, mas aproveitavam da igreja para ensinar a imoralidade sexual e também aos crentes a comerem carne sacrificada a ídolos, ou seja, idolatria e imoralidade. Na verdade, no contexto da deusa Diana, da deusa Artemis, que é a mesma, tá? A Diana é romana e Artemis é o nome grego. No contexto ali, era isso que acontecia. No templo existiam várias prostitutas ali para atender as pessoas que iam cultuar no templo de Artemis ou no templo de Diana. Mas o Senhor Jesus, ele vem dizer: vocês odeiam isso, vocês têm a favor de vocês que vocês têm ódio contra esta obra maligna, esta obra carnal.
as quais eu também odeio. Olha, até Deus, próprio Jesus, é um ódio santo esse, tá? Este é um ódio santo. Ok. Mas também a igreja de Éfeso seria recompensada pelo seu ouvido. O texto continua dizendo: quem tem ouvidos, versículo 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que agora não é mais a igreja, no versículo 1, é a igreja no singular, agora está no plural, as igrejas. Veja que quando ele fala com Éfeso, na verdade ele quer falar com todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ou seja, quem pode entender espiritualmente, ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque somente aqueles que são abençoados espiritualmente podem discernir as coisas espirituais. E então, além disto, a igreja de Éfeso seria recompensada pelo seu estômago. Eu explico, calma lá. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida foi aquela árvore que foi proibida de Adão comer depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse da árvore da vida, ele viveria como um anjo caído, ou seja, sem perdão. Então, pela graça de Deus, parece que a proibição de Deus é para o mal, para o nosso mal, mas não, é para o nosso bem, para nos preservar. Então, Deus proibiu que Adão comesse daquele fruto, mas agora o Senhor Jesus está prometendo que todos os crentes fiéis comerão, experimentarão, se alimentarão do fruto da árvore da vida. É claro que aqui é uma figura, tá? O Apocalipse é cheio de figuras, é cheio de símbolos. Está falando do alimento espiritual que nós teremos na pessoa de Cristo Jesus no paraíso, quando estivermos no paraíso eterno. Qual a sua última recompensa por algo que você tenha realizado bem? Um abono salarial, um beijo da esposa, um abraço do filho, um lanche da mãe, um elogio do esposo, um prêmio de melhor funcionário na empresa, um prêmio de melhor empresário do ano, melhor jogador, enfim, nada se compara a este prêmio que está reservado aos vencedores em Cristo. Experimentará da árvore da vida. Para concluirmos, terminamos a visita na cidade da igreja e também na igreja de Éfeso. Então, o que vemos nela, que também há em nossa igreja. Nós entramos na cidade de Éfeso, entramos na igreja, observamos, vimos algumas coisas boas, coisas ruins, e quais dessas coisas nós observamos também aqui, na nossa igreja local, na Igreja Cristã Evangélica de Breves. Não podemos sair daqui sem antes fazermos essa avaliação. Na verdade, o que eu tenho a ver com isso? Você se lembra que caminho errado você tomou lá atrás para poder estar na situação que está? Volte, comece tudo de novo. É melhor você voltar do que você insistir tentando achar um outro atalho. Me lembro de viagens que a gente faz para o interior, a gente pega um caminho errado no rio e não, vamos tentar, vamos mais na frente um pouco. E o óleo se acaba lá e a gente fica a mercê. Conhecer a Deus, a terceira aplicação, é muito bom, mas ser conhecido por Deus é o que mais importa. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Conhecer a Deus, ser ortodoxo, ter boas doutrinas é muito bom, mas ser conhecido por Deus é muito melhor. A ortodoxia sem ortopraxia é uma tragédia na igreja. A ortodoxia é a doutrina firme, você está firme na doutrina. A ortopraxia é você está firme na prática, você pratica o que você aprende. Então não é errado você ter doutrina, o errado é você ter doutrina e não ter prática. E você não vai ter prática doutrinária se você não tem doutrina. Então, quando você junta as duas coisas, um avivamento acontece, um despertamento acontece, e o primeiro amor é realçado, para a glória dele. Amém?